Hoje eu quero te contar a história de Mefibosete. E essa história está registrada no capítulo 4 de 2 Samuel, mas também com mais detalhe no capítulo 9. Bem, Mefibosete era filho de Jonatã e Jonatã filho de Saul. E quando Mefibosete tinha a idade de 5 anos, ele recebeu a notícia de que o seu avô Saul e seu pai Jonatã haviam morrido em uma batalha. Então, diz o capítulo 4, que a sua ama ali pegou Mefibosete e saiu a toda pressa para tentar fugir do palácio real. E alguma coisa aconteceu nessa trajetória que a ama, a cuidadora de Mefibosete, deixou com que ele caísse. Ele caiu ao chão. E diz o texto que nessa queda, agora no capítulo 9, ele ficou aleijado de ambos os pés. O certo é que Mefibosete então foi levado para uma cidade chamada de Lodebar. E nessa cidade, Mefibosete então foi cuidado, criado pela família de Maquir. O tempo se passou-se e Davi então já era o rei, assumiu ao trono no lugar de Saul. E Davi então começou a pensar consigo o que ele poderia fazer de bom para algum dos descendentes de Jonatã ou de Saul. Porque você talvez já ouviu falar de que Davi, juntamente com Jonatã, eram muitos amigos, aqueles amigos irmãos. E então ficou sabendo que existia a possibilidade dele fazer bondade com os descendentes de Saul. E diz o capítulo 9 que na casa de Saul tinha um servo ali, um empregado. E Davi mandou chamar esse empregado e perguntou para ele se tinha alguém dos descendentes de Saul que ele poderia fazer bondade para com essa pessoa. E então o servo, chamado de Ziba, disse que tinha uma pessoa e contou toda a história para Davi. E disse que tinha um filho de Jonatã que estava morando em Lodebar. E então Davi ficou feliz, porque poderia agora então colocar em prática a bondade para com essa pessoa, com o filho de Jonatã, o seu melhor amigo. E aí, amados, agora as imagens que vão se formando na minha mente, na tua mente, são imagens poderosas. Porque perceba, acompanhe comigo o que está registrado no capítulo 9, no verso, aliás, o texto 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. E no verso 7 está escrito: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Foque aqui agora e preste atenção. Lodebar, para onde Mefibosete tinha ido, talvez aquele lugar de refúgio, foi muito bom para a chegada dele. Ele foi bem acolhido ali, mas também um lugar que trazia para ele memórias tristes. Que memórias tristes, então, lá em Lodebar, Mefibosete guardava? Primeiro, Mefibosete perdeu o reinado. E não só isso, perdeu o seu avô, perdeu o seu pai. Ele está escondido agora em Lodebar. Ele está doente, ele perdeu a sua saúde, ele está doente, está aleijado de ambos os pés. E agora, Davi traz esse Mefibosete, que não é mais uma criança, mas é um adulto. E quando ele chega, Davi diz para ele: Não temas, porque eu vou restituir tudo aquilo que era do seu pai, do seu avô, restituir para você. Mas perceba a reação de Mefibosete, perceba como é que Mefibosete se sentia. E o verso 8 diz assim: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Você percebeu? Veja
que Davi está interessado em restituir, em erguer Mefibosete, e Mefibosete está pensando o seguinte: mas Davi, como é que você tem misericórdia? Como é que você vai olhar por um homem, um cão morto como eu? Era assim que Mefibosete se sentia lá em Lodebar. Se sentia um Zé Ninguém, um zero à esquerda, alguém sem o pai, alguém sem o avô, alguém sem o legado do trono real. Mefibosete se sentia um cão morto, mas Davi diz para ele: não temas. Mefibosete estava em Lodebar e Davi trouxe ele para que ele pudesse ficar ali, se alimentar juntamente com ele na mesa real. Perceba que coisa interessante. Essa é uma cena que me chama a atenção. Quem sabe você do outro lado da tela está se sentindo um miserável, um pecador, alguém que olha para a esquerda, olha para a direita e não vê solução para as tuas lutas e as tuas dificuldades. Talvez você esteja se considerando um cão morto, mas a palavra bíblica, a palavra que Davi usou para com Mefibosete, são as mesmas palavras que Deus usa para com você. Não tema, porque você está sendo convidado a sair de Lodebar para se sentar à mesa real com Deus Todo-Poderoso. E assim aconteceu. Mefibosete se tornou como um dos filhos de Davi, sentava à mesa, se alimentava ali com os filhos de Davi. E assim que Deus também está fazendo o convite para você. Saia de Lodebar, aceite o convite do Senhor Jesus e venha fazer parte da família real. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades, olhe para o Jesus e aceite o convite do Senhor, porque Ele tem poder para restaurar você de tudo aquilo que você está precisando. Eu queria fazer uma oração por você agora, para que Deus entre com providência e tenha certeza, Deus não considera você como um cão morto. Deus olha para você como alguém especial, importante, porque Ele te ama e Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Vamos orar? Deus bondoso, Pai querido, abençoe este irmão que está do outro lado da tela. Quem sabe este irmão, esta irmã, ter sentido um cão morto, alguém que olha e não vê solução para os seus problemas. Mas nesse momento, o Senhor está chamando ele para sair de Lodebar, para vir fazer parte da família real. Que o Senhor entre com providência no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém.